Quando ouvimos a palavra urânio, normalmente pensamos em bombas atômicas, acidentes radiológicos. Now, since the advent of nuclear power about 30 years ago, there's been a series of leaks and accidents. 3 Mile Island in 1979. Ou em usinas de energia. Entretanto, esse elemento faz parte da história da Terra muito antes do surgimento do próprio sistema solar. Sua origem remonta a bilhões de anos atrás, quando alguns dos eventos mais violentos do universo, como a colisão entre estrelas de nêutrons, deram origem a esse elemento pesado. Esses átomos passaram a integrar a nuvem primordial de gás e poeira que deu origem ao Sol, aos planetas e, consequentemente, à Terra. Desde então, o urânio acompanha a história do nosso planeta. Após a formação da Terra, o urânio foi sendo concentrado na crosta continental por processos geológicos relacionados ao magnetismo e à tectônica de placas. Esse enriquecimento deu origem às jazidas exploradas atualmente. Hoje, o urânio está distribuído por praticamente toda a crosta terrestre e pode ser encontrado na maioria das rochas, solos, nas águas naturais e até mesmo em pequenas quantidades no corpo humano. Embora muitas pessoas considerem um elemento raro, sua abundância média na crosta é semelhante à do estânio, do zinco, sendo cerca de 500 vezes maior que do ouro. Mas o que é urânio? É um elemento químico natural representado pelo símbolo U, que possui número atômico 92, o que significa que cada átomo contém 92 prótons em seu núcleo. O urânio pertence à família dos actinídeos, um grupo de elementos caracterizados por sua radioatividade natural. Seu núcleo, composto por um grande número de prótons e nêutrons, é naturalmente instável. Isso ocorre porque a intensa repulsão elétrica entre muitos prótons faz com que o átomo busque configurações mais estáveis por meio de decaimentos radioativos. Por isso, o urânio sofre decaimento radioativo espontâneo, dando início à chamada série de decaimento. Ao longo desse processo, emite principalmente partículas alfa, transformando-se lentamente em outros elementos, formando produtos intermediários como tório, rádio e radônio, até que, após bilhões de anos, a cadeia termina na formação de um isótopo estável de chumbo. O urânio foi descoberto em 1789 pelo químico Martin Heinrich Klaproth, que batizou o elemento em homenagem ao planeta Urano, descoberto poucos anos antes. Inicialmente, ele era utilizado apenas como pigmento para colorir vidros e cerâmicas. No entanto, sua verdadeira importância começou a ser revelada em 1896, quando Henri Becquerel descobriu que o urânio emitia radiação espontaneamente, dando início à física nuclear. Poucos anos depois, Ernest Rutherford demonstrou que a radioatividade poderia ser aplicada à determinação das idades das rochas, dando origem às técnicas modernas de datação radiométrica. Entre as principais características do urânio, a mais conhecida é sua radioatividade natural. Outra característica marcante é a existência de diferentes isótopos. O urânio encontrado na natureza é composto principalmente por cerca de 99,3% do urânio 238, aproximadamente 0,7% de urânio 235 e pequenas quantidades de urânio 234, embora esses isótopos possam praticamente as mesmas propriedades químicas. Eles apresentam comportamentos nucleares bastante diferentes. O urânio 235 é um material físsil capaz de sofrer fissão nuclear após absorver um nêutron térmico. Nesse processo, seu núcleo se divide em dois fragmentos menores, liberando uma grande quantidade de energia e novos nêutrons. Esses nêutrons podem provocar novas fissões, estabelecendo uma reação em cadeia controlada no interior dos reatores nucleares. Já no urânio 238, não sofre fissão com facilidade. Em vez disso, ele pode capturar um nêutron e, após uma sequência de decaimentos, transformar-se em plutônio 239, um material que também pode ser utilizado como combustível em reatores nucleares. Os isótopos de urânio também se destacam por apresentar meias-vidas extremamente longas. O urânio 238, por exemplo, possui uma vida de aproximadamente 4,5 bilhões de anos, praticamente a idade da própria Terra, enquanto a do urânio 235 é de cerca de 704 milhões de anos. À primeira vista, isso pode parecer contraditório. Se o urânio leva tanto tempo para decair, como encontramos seu produto de decaimento na natureza? A resposta é que o processo nunca para. Desde a formação da Terra, uma pequena fração dos átomos do urânio se transforma continuamente em outros elementos. A meia-vida representa apenas o tempo necessário para que metade dos átomos de uma amostra decaia, e não o momento em que todos eles se transformam. É por isso que ainda hoje o urânio continua produzindo os elementos da sua série radioativa. Além das propriedades nucleares, o urânio também apresenta características físicas marcantes. Em sua forma metálica, possui coloração branco-prateada e elevada densidade, cerca de 19 gramas por centímetro cúbico, sendo aproximadamente 70% mais denso que o chumbo. O urânio está amplamente distribuído na crosta terrestre, embora ocorra, em geral, em baixas concentrações. Sua abundância média é de aproximadamente 4 partes por milhão, variando conforme o tipo de rocha.
Essa concentração está diretamente relacionada ao comportamento geoquímico do urânio. Por ser um elemento litófilo, ele apresenta afinidade por minerais de rochas silicáticas. Assim, durante a diferenciação da Terra, permaneceu concentrado principalmente na crosta, em vez de migrar para o núcleo metálico do planeta. Na natureza, o urânio ocorre principalmente associado a minerais como urianita, carnotita, autunita e a cofinite, que constituem as principais fontes exploradas para sua obtenção. A Austrália concentra cerca de 28% das reservas conhecidas de urânio no mundo, sendo seguida pelo Cazaquistão e pelo Canadá. Já os maiores produtores mundiais são o Cazaquistão, o Canadá, a Austrália, a Namíbia e o Uzbequistão. O Brasil também possui uma das maiores reservas de urânio do planeta. Atualmente, a produção nacional está concentrada em Caetité, na Bahia, enquanto novos projetos de exploração vêm sendo desenvolvidos em Santa Quitéria, no Ceará. A aplicação mais conhecida do urânio é a geração de energia elétrica. Em usinas nucleares, o urânio 235 é utilizado como combustível para produzir energia térmica por meio da fissão nuclear. Essa energia aquece a água, produz vapor e movimenta as turbinas que geram eletricidade. Uma das grandes vantagens desse combustível é sua extraordinária densidade energética. Uma pequena quantidade de urânio é capaz de produzir muito mais energia do que a mesma massa de carvão, petróleo ou gás natural. Além disso, durante a geração de eletricidade, as usinas nucleares praticamente não emitem dióxido de carbono, tornando-se uma importante alternativa para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Atualmente, cerca de 440 reatores nucleares produzem aproximadamente 10% da eletricidade mundial e dependem do urânio como um combustível. Para ser utilizado nesses reatores, porém, o urânio precisa passar por diversas etapas de processamento. A extração do minério é realizada principalmente por 3 métodos: mineração a céu aberto, mineração subterrânea e lixiviação in situ, na qual soluções químicas dissolvem o urânio diretamente da rocha. Após a extração, o minério passa pelo beneficiamento, etapa em que é britado, moído e submetido a processos químicos para concentrar o urânio. O produto obtido é o yellow cake, um pó concentrado de urânio constituído principalmente por óxido de urânio, de coloração que pode variar do amarelo ao amarelo escuro, marrom ou alaranjado, dependendo do processo de produção. Em seguida, o yellow cake é convertido em hexafluorido de urânio. Esse composto é utilizado na forma gasosa, permitindo separar os isótopos de urânio em centrífugas, processo conhecido como enriquecimento, que aumenta a concentração do isótopo físsil urânio 235. Após enriquecimento, o urânio é normalmente reconvertido em dióxido de urânio, o combustível mais utilizado nos reatores nucleares, embora existam outros compostos empregados em aplicações específicas, como o siliceto de urânio. O dióxido de urânio é prensado em pequenas pastilhas cerâmicas e inserido em tubos metálicos, formando as varetas de combustível para os reatores de potência. Nos reatores comerciais, utiliza-se normalmente o urânio levemente enriquecido, com 3 a 5% de urânio 235. Já o urânio altamente enriquecido, com mais 20% de urânio 235, é empregado em alguns reatores de pesquisa e na propulsão naval, além de poder ser utilizado na fabricação de armas nucleares, quando enriquecido a níveis muito elevados, geralmente acima de 90%. Durante o enriquecimento, também é produzido urânio empobrecido, utilizado como blindagem contra a radiação e como contrapeso em aeronaves e embarcações. Além disso, parte do combustível nuclear também pode ser obtido por reciclagem ou por reaproveitamento de materiais de estoques civis e militares. Um exemplo foi o programa Megatons for Megawatts, que transformou urânio proveniente de armas nucleares desativadas em combustível para a geração de eletricidade. Além dos reatores destinados à geração de energia, existem os reatores de pesquisa, projetados principalmente para produzir um intenso fluxo de nêutrons. Esses reatores desempenham um papel fundamental na produção de radioisótopos e no desenvolvimento científico e tecnológico. Os radioisótopos produzidos nesses reatores têm aplicações em diversas áreas. Na medicina, destacam-se o molibdênio 99, utilizado na produção do tecnécio 99M, para exames de diagnóstico por imagem. O iodo 181, empregado no tratamento de hipertireoidismo e do câncer de tireoide. No estronço 89, utilizado no aliviador causado por metástase óssea. E o xenônio 133, empregado em exames para avaliar a ventilação pulmonar. Na indústria, radioisótopos como o cobalto 60, irídio 192 e o césio 137 são utilizados na radiografia industrial para inspecionar soldas, tubulações e estrutura metálica sem causar danos, além de controlar a espessura, densidade e o nível do material durante os processos de fabricação. Na agricultura e na indústria de alimentos, o cobalto 60 é empregado na esterilização de insetos para o controle de pragas e na irradiação de alimentos como frutas, carnes, especiarias e grãos, aumentando sua conservação e eliminando micro-organismos causadores de doença. Além da produção de radioisótopos, os reatores de pesquisa permitem testar novos combustíveis nucleares, avaliar materiais que serão produzidos em reatores de potência, realizar análises por ativação neutrônica e desenvolver pesquisas em diversas áreas. Na geologia, o urânio também desempenha um papel fundamental. Presente em minerais como o zircão, seu lento mecanismo radioativo permite determinar a idade de minerais por meio de datação radiométrica. O método urânio-chumbo é um dos mais precisos da geocronologia. Graças a ele, foi possível determinar que a Terra possui aproximadamente 4,54 bilhões de anos e reconstruir a história da Lua, dos meteoritos
efeitos da formação dos continentes e da evolução da crosta terrestre. Apesar da preocupação de que o urânio possa se esgotar rapidamente, as reservas atualmente conhecidas são suficientes para abastecer os reatores por muitas décadas. Além disso, novas jazidas continuam sendo descobertas e os avanços tecnológicos tornam economicamente viável o aproveitamento de depósitos que antes não poderiam ser explorados. Muito além de sua utilização na produção de armas nucleares, o urânio desempenha um papel fundamental na geração de energia, na medicina, na pesquisa científica e no desenvolvimento tecnológico. Em um mundo com demanda crescente por energia e pela redução das emissões de carbono, o urânio permanece como um elemento estratégico para os desafios energéticos do futuro.